Boa tarde a todos. Eu sou Maurício, do Plano CDE. Sou sócio-diretor da Plano CDE. Nós somos uma empresa de pesquisa e consultoria focada nas classes CDE e impacto social. E participamos aí muito desse ecossistema de startups, principalmente focadas em impacto social desde o começo. Estamos desde 2009 participando desse ecossistema. E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui. A gente está apoiando esse livro que foi escrito pelo Haroldo Torres, e a gente vai ter uma apresentação dele de uns 10 minutos. Depois disso, eu vou falar uns 10 minutos sobre a POF, sobre os gastos das famílias com educação e saúde, as despesas com educação e saúde, baseado nos dados da POF, que é a pesquisa do IBGE, muito interessante. E, na sequência, a gente vai ter um debate com a Mauri Peçanha, da Artemisia, e o Germano Guimarães, da Telos, que são duas pessoas, assim, duas referências em startups, impacto social, inovação e governo no Brasil. A gente tem a honra de estar com eles aqui hoje. Então, a gente vai ter esse debate de uns 15, 20 minutos, depois vai ter 20 minutos para perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode ir fazendo as perguntas pelo chat, que a gente vai coletar as perguntas e vai, no final, o Breno, que é meu sócio aqui, vai apresentar as perguntas e a gente vai responder as perguntas de vocês todos. Então, é isso. Boa tarde a todos. Eu queria convidar o Haroldo para falar. Para quem não conhece o Haroldo, ele é demógrafo, economista, sociólogo, empreendedor, já trabalhou com o governo, já trabalhou na Fundação SEAD como diretor, que é uma referência em dados e políticas públicas, foi um dos fundadores da Plano CDE e um dos fundadores da Dynamo Consultoria de negócios de impacto, entre outras coisas. Então, Haroldo, é com você. Pode apresentar, falar do seu livro e depois você passa a bola de volta para mim. Compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? Sim. Sim. Pessoal, em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo ao Plano CDE, ao Maurício em particular, pela essa parceria. Está sendo muito legal fazer isso junto e eu espero que isso frutifique em outras iniciativas que a gente possa fazer juntos. E agradecer também o Germano e a Mauri pela presença. É uma honra estar aqui debatendo com vocês, figuras tão ocupadas e tão importantes nesse campo. Eu vou fazer uma fala muito rápida, mas só para trazer algumas coisas. O que é o ponto principal desse livro? A gente tem um número muito limitado de startups chegando aos mercados de serviços sociais públicos, né? Então, eu estou falando de saúde, de educação, de soluções urbanas em geral, mas existem milhares de startups aí fora. Então, tem toda uma geração de empreendedores que está querendo fazer diferença, está tentando buscar atingir esses mercados, e não está conseguindo fazer isso por alguma razão. Então, tem uma disfuncionalidade entre a intencionalidade e a ação desses atores e a capacidade de eles acessarem esses mercados. Isso ocorre, acho que, tanto por dificuldades e barreiras relacionadas às próprias startups, e eu acho que a Mauri vai conseguir falar mais disso, eu posso falar alguma coisa disso também, e a capacidade do Estado de incorporar essas novas tecnologias, que é um pouco o tema e a contribuição que o Germano traz para nós aqui. O que eu observei na área de educação? A gente estava falando um pouco mais cedo aqui que muito poucas startups, algumas já muito importantes, conseguiram chegar nos mercados públicos. As que conseguiram chegar, em geral, chegaram basicamente apoiadas por institutos e fundações, mas no contexto e no âmbito de uma lógica de compras públicas, o número é muito pequeno, né? Eu acho que a gente pode falar mais sobre isso, mas são muito poucas as contratações relevantes, pode ter uma coisa pontual ou outra, mas de significativo é realmente muito frustrante, porque, inclusive, algumas dessas startups têm avaliações de impacto, têm evidências que transformam a qualidade da educação bem consolidadas,
e nem assim a gente consegue fazer diferença nesses mercados. Então, tem um buraco aí. Em saúde, esse é um quadro um pouquinho menos grave, porque já existe uma massa crítica maior, a área de saúde também ela tem um grau de coordenação maior. Então, empresas como a Magnamed, por exemplo, a Magnamed estourou agora, né, no momento da pandemia, ela produz respiradores, ela conseguiu fazer uma venda de 5.000 unidades para o Ministério da Saúde. Você começa a ter, eu acho, no campo da saúde, uma abertura maior para a participação de algumas startups, mas, mesmo assim, isso ainda é menos disseminado. Tem também algumas startups, é o caso da Glick, que eu acho muito interessante, onde a metodologia, o que eles fazem, que é trazer informação e conseguir auxiliar um portador de diabetes, por exemplo, no seu processo de tratamento, isso gera uma função de utilidade pública, independentemente dessa startup estar vendendo ou não diretamente para o setor público. Para a gente conseguir pensar e entender melhor esse universo, eu acho que a gente tem que olhar para os sistemas de bem-estar social sempre nos 4 eixos que estão aqui presentes. Então, você tem o setor público, mas ele não é, de longe, o único provedor, né? Quando você pensa numa política como educação, por exemplo, você tem as famílias, né, auxiliando as crianças a aprender, comprando livros, vivendo a vida da escola. Você tem o setor privado, seja fornecendo livro, material didático, equipamentos para o governo, seja oferecendo diretamente para algumas famílias serviços educacionais. E o terceiro setor também, em vários momentos, né, dando apoio técnico para o Estado, fazendo provisões de serviços, né, atuando de forma diversificada nesse processo. E, para cada política pública, esse arranjo é diferente. Isso é interessante observar que é muito diferente em educação, é diferente em saúde, é diferente em saneamento, né, onde você tem empresas estatais oferecendo serviços e assim por diante. Quando a gente pensa um pouquinho nesse contexto todo, a gente vai encontrar uma diversidade muito grande de atores atuando nesse ecossistema. Você está falando, por um lado, do terceiro setor, você está falando dos mercados, vários atores diferentes no âmbito do mercado, você está falando da academia, você está falando do governo, né? E eu tentei observar um pouco quais são os padrões de colaboração e cooperação entre os diferentes tipos de atores. O governo, por exemplo, eu consegui observar diretamente na minha experiência, ele tem uma relativa facilidade de interagir com a academia, por exemplo, né? Quando eu estava no governo, por exemplo, era muito comum observar contratos, convênios com universidades públicas, por exemplo, para diferentes projetos e serviços em várias áreas. Com o terceiro setor também há alguma cooperação, mas tem muito mais dificuldade de trabalhar com o mercado, né, com empresas, especialmente com as startups. Então, enquanto você tem tipos de colaboração que funcionam muito melhor entre determinados segmentos, você tem mais dificuldades entre outros. Por outro lado, por exemplo, existe na literatura sobre inovação toda uma discussão sobre a dificuldade crônica, né, da academia conseguir, de fato, produzir ciência, conhecimento e tecnologia utilizável e de interesse por parte das empresas. Então, essa conexão também mercado-academia, ela é mais travada e mais problemática no Brasil. Claro que você tem nessa história BNDES tentando fazer um monte de coisa, você tem as agências de fomento tentando atuar aí dentro, mas você tem, sim, um processo e um universo de colaboração que é muito, muito travado. O que eu, pesquisando e falando com diferentes atores, consegui pensar, e eu acho que isso é um ponto que a gente pode aprofundar, é que existe, acho que, um espaço muito grande de atuação, especialmente nos governos locais, né? Muita gente, quando fala desse assunto, está imaginando, está falando de
uma política federal, de uma lei geral de startups, tem algumas organizações olhando muito para esse tema num plano federal, isso é importante. Mas existe uma multidão de coisas que pode ser produzida e desenvolvida na esfera, seja na esfera municipal, do município de maior porte, seja na esfera estadual. Isso significa você atuar em várias frentes diferentes, né? Você precisa colaborar com quem está investindo nessas startups, você precisa estar falando, né, com os mercados, com fornecedores, parceiros, competidores. Você tem que olhar para a cultura empreendedora, para o desenvolvimento dessa cultura. Você tem também toda uma discussão específica, mais específica e própria da política pública. E infraestrutura, você precisa ter TI, você precisa ter educação, você precisa ter outras coisas acontecendo aí para um ambiente de inovação saudável se desenvolver. Acho que o ponto aqui é que como é que a gente pensa estrategicamente sobre isso, né? Então, como é que a inovação ela sai de um espaço, de uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e passa a ser uma política de verdade estruturante, né, de uma gestão, né, envolvendo vários secretários, envolvendo de verdade essa multidisciplinaridade que esse tema exige e tem. Meu tempo está acabando e eu não gosto de falar mais do que 10 minutos. Claro que tem muito mais coisa no livro, mas o que eu observei é que, apesar dessa dificuldade de termos, né, projetos relevantes nesse campo, eu acho que a gente precisa, sim, desenvolver essa visão estratégica, a gente pode mobilizar, né, vários atores relevantes, alguns deles estão aqui presentes. Eu acho que é preciso ter um esforço sistemático de apoiar startups, acho que a história pioneira da Artemisa, nesse sentido, é muito bacana. A gente precisa fortalecer tanto os mercados populares, que vão ser aqueles que vão comprar, né, bens e serviços de startups, quanto as compras públicas. E a gente tem uma coisa que é muito importante, é auxiliar, né, famílias e governo a experimentar. Então, construir e desenvolver espaços de experimentação, que é uma das especialidades aí da Telos. Então, eu acho que esse conjunto de elementos ele envolve uma concertação e um engajamento coletivo mais amplo. Vou ficar por aqui para não tomar muito tempo do grupo, mas é claro que o livro tem muito mais coisas, são 160, 70 páginas, está à disposição de vocês. Muito bom, Haroldo. Eu vou compartilhar, obrigado, eu vou compartilhar a minha tela agora. Dá para ver? Sim. Sim. Tá. Bom, o que a gente fez? Basicamente, o Brasil, o IBGE faz a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, mais ou menos a cada 10 anos. E é uma pesquisa muito extensa. A POF, essa última que foi realizada, ela foi lançada em 2009, mas o curioso é que saiu algumas matérias de jornal, mas saiu muito pouco dado sobre ela. E é uma pesquisa que tem muita informação interessante para todo mundo, principalmente para startups. Então, eles entrevistaram 85 mil famílias, com uma entrevista extensa, e ela abarca todo o orçamento familiar das famílias brasileiras. Quer dizer, 85 mil famílias, você consegue pegar muito bem as classes sociais, o Brasil rural, consegue pegar tudo, porque é uma amostra gigantesca mesmo. Então, e consegue entender essa perfil de condições de vida da população e a partir dos orçamentos domésticos. O que a gente considera na Plano CDE é que a POF ela é pouco usada por todos, ela poderia ser mais usada, a gente está trabalhando em análises da POF e a gente está começando a fazer uma análise preliminar, é uma base complexa de se trabalhar, não é uma base tão simples, mas que tem muita coisa interessante. Bom, olhando... primeira coisa,
aparece de dados, esse dado inicial ele é meio parecido com os dados que aparecem na PNAD, em outras bases, não é nem tão diferente. Então, 69 milhões de famílias, 75% dessas famílias vivem com rendimento mensal de até R$ 5.700, que a gente considera, aqui tem vários critérios, como classe CDI, ou seja, 3/4 das famílias estariam nesse critério de classe CDI, que é o critério que a Plano CDE utiliza. Quando a gente vai olhar um pouco para a educação, para gastos com educação, a primeira coisa que a gente fez foi separar, assim, vamos olhar a proporção de famílias que têm filhos, tá? Filhos morando no domicílio. E a gente, quando você olha a classe A e B, 45% das famílias têm filhos morando no domicílio, na classe C, 60%, e na classe D e E, 82% das famílias têm filhos morando no domicílio. Não é à toa que muitos especialistas em política pública falam que as políticas públicas deveriam ser focadas na primeira infância, ou até os benefícios, como Bolsa Família, têm que ser focados em primeira infância. As famílias, porque é onde a maior vulnerabilidade está nessas famílias que são de baixa renda e normalmente são as famílias que têm filhos na casa. Então, acho que é um dado interessante, e a gente fez esse recorte de famílias com filhos para ver gastos com educação. Quando a gente olha para os gastos com educação, as famílias brasileiras gastam, em média, R$ 134 por mês com educação, que é um número muito baixo. Tá? Eu estou falando aqui só de mensalidades. Quando você vai recortar para a classe A e B é 418, classe C 94 e classe D e E é 34. Só que é uma média meio burra. A gente tem que olhar quem gasta, quanto gasta e quem não gasta. Então, esse é o próximo passo. E a gente dividiu aqui nesse próximo slide famílias. Aqui a gente está falando só de famílias com filhos, tá? Gastos com pré-escola, com ensino fundamental, com ensino médio e com ensino superior. Então, a gente tem, quando a gente vai olhar gastos com pré-escola, 4% das famílias da classe C têm gastos com mensalidade. Das famílias que têm filhos da classe C têm com mensalidade. E o gasto médio é R$ 224 por mês. Da classe D e E, R$ 164 por mês de gasto médio, 2%. Ou seja, muito poucas famílias gastam com isso. No ensino fundamental, 8% das famílias que têm filhos têm gastos com o ensino fundamental, e a média é R$ 340. O ensino médio, classe C, 2% apenas, e no ensino superior um pouco maior, 9% das famílias que têm filhos têm gastos com o ensino superior, e a média é R$ 453. Então, assim, o que dá para perceber é que a gente ainda tem um baixo acesso, baixo número de famílias dessas classes C, D e E com gastos com educação, principalmente em cursos ou mensalidades. A gente está falando de mensalidades de escolas ou faculdade. Aí a classe AB a gente tem um acesso maior. Quando a gente vai olhar o percentual médio, quanto que esse gasto representa no orçamento dessas famílias, das famílias que gastam, é uma representatividade alta. Então, ela é de 8% da classe CDI para a escola, 11% no fundamental, 9% no ensino médio. Então, são poucas famílias que gastam, mas esse gasto representa muito para essas famílias. Acho que essa é a mensagem que a gente quer passar aqui. Olhando um pouco para a saúde, o gasto médio mensal de saúde da classe AB é R$ 524 por mês, na classe C, 200, e na classe D e E, R$ 100 por mês. Quando eu vou olhar a proporção das famílias que gastam com saúde, o que a gente vê é que as famílias C, D e E acessam pouco os serviços de saúde. Na verdade, qual é a despesa? Essa da esquerda é o quê? Medicamento. Ou seja, todo mundo gasta com medicamento, praticamente. Classe C gasta R$ 140 por mês com medicamento, classe D e E, R$ 85 por mês. E quando eu vou olhar serviços de saúde, que é consultas e exames, isso vai cair para 27% das famílias e 21% na D e E, com uma média de R$ 170 por mês na classe C e 120% na classe D e E. E plano de saúde é menos ainda, 8% na classe C, com uma média de R$ 190 por mês. Então, a gente tem o grande gasto de saúde no Brasil das classes C, D e E é um gasto com medicamento. Eu tenho uma penetração muito menor de gastos com serviços de saúde e com planos de saúde. Porém, esses gastos representam bastante do orçamento dessas famílias. Então, os medicamentos da classe C é 9% dos gastos das famílias, na classe D e E é 8%. Ou seja, a família
Só que algumas famílias, são poucas, ainda gastam com médicos, elas gastam mais 8 em cima daqueles 8, ou seja, elas vão gastar 16% com saúde, o que é bastante. Ou famílias que gastam com plano de saúde, que gastam mais 7 em cima daqueles 8 ou 9. Então, representa bastante para essas famílias. Bom, resumindo, a gente trouxe esses dados aqui para mostrar que, bom, primeiro, que as classes CD não são um nicho, né? Elas são 3/4 da população do Brasil. O segundo ponto, o acesso a serviços de educação e saúde privado ainda é muito baixo. Então, tem que segmentar para focar. Não adianta falar, eu vou falar com as classes CDI. Tem que achar aquelas pessoas que têm predisposição, interesse a pagar por esses serviços dessas classes. O terceiro ponto, que o papel do governo em oferecer esse serviço a essa população ainda é muito importante. Quer dizer, olha só quantas pessoas usam os serviços do governo. O discurso de que dá para substituir o governo não é verdade. Quer dizer, o governo, a saúde universal e a educação universal que sustentam grande parte das famílias. E, por último, que é o mais importante, as startups com foco em impacto social, em educação e saúde, precisam buscar formas de acessar o governo. Eu falo acessar, não é necessariamente vender para o governo. Pode ser vender para uma OS que vende para o governo, pode fazer parceria com o terceiro setor, mas acessar o governo é fundamental, porque a grande maioria das pessoas das classes CDE, que são 3/4 da população do Brasil, estão atendidas ou são atendidas pelo governo. Então, acho que essa é a grande mensagem de por que é importante as startups acessarem o governo e como que elas conseguem entender o tamanho desse mercado e o potencial desse mercado de governo. Eu vou parar de... Espera aí, está aqui. Pronto, parei de compartilhar a minha tela. E agora, na verdade, eu queria chamar a Mauri para falar uns 5 minutos sobre os desafios dessas startups em levar a inovação para políticas públicas de bem-estar social, em geral. Então, acho que comentar um pouco o livro, a apresentação do Haroldo e, na sua experiência, a Mauri, que é diretora da Artemisia, está há 19 anos trabalhando com impacto social, está na Artemisia desde 2009 e é formada pela USP, pela FEA, tem um curso em Harvard. Mauri, conta para a gente um pouco a sua experiência, esses desafios das startups de levar as políticas de bem-estar social, ou de ajudar essas políticas de bem-estar social no Brasil. Bom, olá a todas e todos, muito obrigada pelo convite, queria dizer que é uma honra, que o Haroldo, eu chamo ele de grande oráculo, porque ele é, assim, um poço de sabedoria, e a gente tem muita gratidão a ele por todas as mentorias, voluntariados, os conselhos. Foi nosso conselheiro por muitos anos, é mentor até hoje. Então, assim, acho que muito do que eu sei, o Haroldo, acho que a gente viveu junto muita coisa, né, nesse desafio de startups de impacto, né, e governo. E aí, assim, só do meu ponto de vista, né, nós somos uma aceleradora, uma organização sem fins lucrativos. Então, a gente começou com essa questão de desenvolver produtos e serviços para melhorar a vida da população de menor renda há 15 anos atrás, e sempre para nós o impacto, né, o ultimate goal nosso sempre foi que esses negócios trabalhassem com o governo, porque afinal de contas nós trabalhamos para impacto positivo na sociedade, né? Os negócios são uma ferramenta. Então, eu acho que o que o Haroldo nos propõe, a provocação de que existe um potencial inexplorado, a gente está num momento mesmo de olhar para isso. Porque acho que antes, né, há 15 anos atrás, era o nosso sonho, mas a gente ainda tinha que criar essas empresas de impacto, né? A gente ainda tinha que criar esse mindset, esse ecossistema de que é possível empreender em saúde, de que é possível empreender em educação ou habitação, etc. Então, eu acredito que nós estamos num bom momento para trazer essa discussão, né, à tona. E nós, como Artemisia também, a gente sempre pensava que o papel dos negócios de impacto nunca é substituir política pública. E sim, né, acho que o Haroldo fala muito bem no livro, complementar a oferta pública, qualificar, facilitar o acesso à oferta pública. Então, que a gente poderia, por meio desses negócios, ter esse impacto sempre foi nosso sonho, né? Na Artemisia sempre foi, e agora, acho que de uns 3 anos para cá, a gente tem visto que a coisa tem avançado.
No entanto, o que eu gostaria, né, acho que a gente está aqui a minha fala é mais de perto dos empreendedores. Eu acho que é importante os desafios que a gente encontra, né, nessa parceria, né, nessa relação, nesse acesso ao governo, são inúmeros, porque a gente está falando de empresas nascentes, empresas que ainda não têm reputação, empresas que ainda não têm, às vezes, um corpo técnico super robusto, necessariamente, né, que às vezes os requisitos que as licitações ou as contratações públicas ou para você acessar governo nessas empresas ainda não têm o dinheiro suficiente. Então, tem todo um desafio de ter fluxo de caixa para aguentar o tempo né? Então, assim, acho que tem um desafio do âmbito interno da startup, né? Da conjuntura dela, do estágio de vida dela. Então, você tem que ser uma empresa já um pouquinho mais madura para ter lastro, né? Então, às vezes, já nem é mais startup, já está deixando de ser. Esse desafio interno. Você tem um desafio que é um pouco o desconhecimento do processo do acesso ao governo, né? Então, assim, o empreendedor, ele desconhece qual é o passo a passo, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me preparar, né? E muitos falam disso, eu não sei quais os passos que eu tenho que dar, e a partir do momento que tem uma relação com o governo, tem até você entra num processo e você não sabe onde que estão os trâmites lá dentro. Isso, eles falam, é um feedback que a gente recebe bastante. Ok, a gente falou com a prefeitura, a gente vai fazer uma parceria, mas está avaliando por não sei quem. Então, tem um desconhecimento também do processo em si para viabilizar a parceria. Tem um desafio super importante, que eu acho que esse é o nosso papel, e é o dos senhores, né? Em regra geral, eles não gostam de estratégias B2G, né? Business to Government, com os empreendedores, né? Porque é arriscado, você tem problemas de reputação, você pode ter questões de não recebimento. Então, como ecossistema, né, a gente tem que, e aí eu acho que nós estamos num bom momento, porque a gente já tem uma massa crítica interessante de soluções, até com evidências e tudo mais comprovadas que fazem sentido as parcerias, né? Tem até algumas conversas de fundos focados em GovTechs vindo para o Brasil, o que é muito interessante, muito inovador e pioneiro, né? E que puxa essa pauta. E eu acho que também, né? Acho que os desafios são vários, mas assim, eu acho que, por exemplo, anteontem foi encaminhado pelo executivo para o Congresso um projeto de lei complementar, né, das startups, né? Então, é um marco legal das startups, que tem coisas muito interessantes, né? Que a sociedade anônima simples, sandbox regulatório, formatos de contratos de investimentos, dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, tem como que você incentiva recursos para fundo de venture capital. Então, assim, algumas coisas ficaram de fora, mas é um bom momento importante, né, uma sinalização importante para todo esse ecossistema e para essas relações, principalmente com o governo. Então, tem um capítulo que está de olho de como favorecer esse acesso. Então, eu acho que isso é muito positivo, né? Vamos torcer, está em tramitação no Congresso. E aí eu acho que também, sim, não quero me alongar, porque eu acho que aquilo mais rico é o debate mesmo, e tem tanta gente bacana aqui assistindo, né, que acho que é a oportunidade de todos termos uma grande conversa. Mas eu acredito muito também que uma forma de superar essas barreiras é o que você mencionou, Maurício, são os arranjos, né? São essas parcerias intersetoriais e esses arranjos que não é necessariamente a contratação por meio da licitação, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito difícil, né? Principalmente, né? Se você vai pegar a educação, mas isso a gente pode falar depois, né? Da dificuldade. Mas acho que as saídas são arranjos inovadores, intersetorial, para viabilizar né? Acho que são criar pontos para viabilizar esses acessos. Então, acho que nos meus 5 minutos era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Muito bom, Mauri, obrigado. Bem interessante. Acho que tem muito debate, dá para a gente ficar um dia inteiro falando desse assunto, né? Com esse grupo de pessoas aqui. Germano, e você? Para você, quais são os principais desafios aí dessas startups para conseguir participar melhor das políticas públicas de bem-estar social?
Legal. Bom, Maurício, Deixa eu apresentar o Germano só, fundador da Telo, há 12 anos, né? É o diretor do Grupo Telos, que é uma referência em inovação e design de serviços, pioneiro em design de serviços para governo no Brasil. Por favor. Legal. Obrigado, Maurício. Obrigado, Haroldo, pelo convite. Um prazer, uma honra a gente estar aqui. Mauri, prazer dividir esse momento com você, para a gente falar um pouco de como levar inovação por meio de startups para governo, né? Então, eu fiz aqui algumas anotações, eu queria compartilhar alguns insights. E aí, também falar que essas reflexões aqui estão muito baseadas em 2 projetos, inclusive, que nesse momento nós estamos fazendo. Um é em parceria com o BID e o TCU, então o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também o Tribunal de Contas da União, num projeto de mapeamento de legislações, né, para fomentar as compras públicas de inovação, né? Então, esse é um projeto muito bacana, onde nós estamos entrevistando diversos gestores públicos que buscam contratar inovações e quais são esses desafios, como também as startups, o desafio de vender para governo. E um outro projeto, no início da pandemia, nós lançamos um programa chamado Covid-0, um programa para ajudar a combater as externalidades negativas, né, da pandemia. E aí, então, nós fizemos uma parceria com a Fundação Novartis e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para apoiar o projeto IdeaGov, que é uma plataforma de Open Innovation, de inovação aberta, onde busca ter uma plataforma online para contratar essas startups, né? E esse projeto ele é executado pelo Impact Hub. Então, nós fomos contratados para fazer esse trabalho também de mapeamento dessa jornada de contratação da startup, como que o governo, no final, adquire essas tecnologias. E aí eu acho alguns pontos, né? Eu acho que um ponto é o lado do governo, então falar um pouco dos desafios com o olhar do governo quando ele vai contratar uma startup, depois falar dos desafios da startup para vender para o governo e depois falar um pouco sobre essa questão do acesso, ou seja, outros caminhos que as startups podem acessar o governo. Então, em relação aos desafios do governo, acho que um primeiro ponto é a questão do governo participar do ecossistema de startups, né? Então, o que isso significa na prática? São os gestores públicos e as instituições participarem mais desse ecossistema, né? Se nutrirem desse repertório, né, que a sociedade civil e o setor privado estão gerando de inovações, né? Ou seja, é importante o gestor público estar munido de informações e repertório de quais são as tecnologias que estão surgindo para que ele possa conseguir planejar, colocar um planejamento estratégico da política pública e da adoção dessas tecnologias. Um outro ponto, o segundo ponto, é delimitar e, de alguma maneira, definir melhor o problema, né? É um grande desafio do gestor público conseguir, como os desafios públicos são muito complexos e são desafios muito grandes, é muito difícil você ter uma única solução tecnológica ou de inovação que vai resolver tudo. Geralmente, é uma combinação de soluções e tecnologias que vão endereçar aqueles desafios sociais. Então, é muito importante o gestor público ter uma capacidade de delimitar o problema e qual tecnologia e inovação vai endereçar essa solução, né? Então, dentro disso, é importante o governo desenvolver capacidade institucional de analisar o problema e, ao mesmo tempo, analisar as tecnologias, né, para que consiga, de fato, adotar a tecnologia e a inovação certa. O terceiro ponto é a questão legal e de segurança jurídica, né? Então, para adquirir, muitas vezes, né, essa tecnologia, é necessário passar por um processo jurídico de aquisição e, muitas vezes, hoje, como é a Lei 8666, né, que é a lei que regulamenta as contratações públicas, são instrumentos antigos, que não refletem mais a realidade dessas startups. Então, muitas vezes, o gestor público, pelo desconhecimento de novos instrumentos de contratação de inovação e pela falta também de jurisprudência e de experiências anteriores de uso desses novos instrumentos, como a encomenda tecnológica, a lei do bem e outras, o gestor público se sente inseguro de usar esses instrumentos e acaba não contratando. Por quê, né? O gestor público, é importante lembrar que ele
ele tem responsabilidades administrativas e até criminais, se ele também cíveis, né, e criminais se ele faz alguma coisa errada, né, de improbidade administrativa, que ele vai responder muitas vezes no seu CPF. Então, às vezes, isso se torna uma aversão ao risco. E quando a gente está falando de inovação, é tomar risco, né? Então, é muito importante que o governo capacite os gestores públicos e aumente a capacidade técnica dos gestores públicos em utilizar instrumentos modernos que são mais compatíveis com a contratação de startups. O quarto ponto é a adoção de tecnologias no processo de transformação da cultura. O que isso significa? Não basta só a gente conseguir também contratar. É muito importante que a adoção da tecnologia interna dentro da organização ela aconteça da melhor maneira possível, né? Muitas vezes a liderança não está preparada para gerir toda a transformação que vai acontecer na instituição a partir daquela nova tecnologia ou diante do cidadão. Então, é muito importante a liderança pública não focar apenas na contratação, mas se preparar para adotar internamente, mudando cultura, mudando processos, se preparando para a sustentabilidade daquela solução, para os novos custos que possam ser gerados a partir dessa adoção de tecnologia. E o quinto e último ponto, que eu acho que é importante em relação aos desafios do ponto de vista do governo, é a avaliação de impacto, né? O que isso significa? A avaliação dos retornos. Então, acho que como tudo na vida, né, ou grande parte das coisas na vida, é uma curva de aprendizagem, né? E é uma curva de maturidade dos governos em adotar a inovação. A inovação, hoje, é um caminho sem volta, né? Os governos também vão precisar adotar a inovação para fazerem mais com menos, para serem mais eficientes, darem saltos de qualidade de serviços públicos. Agora, é importante, no D0 do projeto, quando o gestor público pensa o projeto ou a adoção de uma nova tecnologia, de uma startup, ele pense na avaliação, né? Que ele consiga, de alguma maneira, no final desse projeto, avaliar se aquela solução foi melhor do que ele já tinha antes, né? Para que ele possa, a partir disso, aprender e evoluir numa curva de maturidade da inovação, né? Então, não é adotar aquela solução daquela startup por adotar, né? Aonde a gente quer chegar? A gente vai contratar, na verdade, resultado, a gente vai contratar impacto, né? E aquela startup, ou aquela inovação, ou aquela outra, vai gerar mais ou menos retorno. E aí, esse retorno não é só o retorno econômico, né? Então, é um retorno sobre o investimento, que ele é importante, o retorno sobre o investimento do ponto de vista econômico, e a administração pública hoje no Brasil usa pouco esse instrumento, né? Mas também, quando a gente fala de política pública, são os impactos sociais, né? Quais são os impactos nos indicadores? Essa solução conseguiu entregar de fato? Então, muitas vezes, existe uma adoção de inovação sem olhar, de fato, para impacto. E aí, do ponto de vista das startups, né? Quais são os desafios que a gente enxerga, né? E que a gente pesquisou, então, com diversas startups, centenas de startups, sobre como que é essa abordagem com o governo e quais são os desafios de vender para o governo. Um dos pontos é conhecerem, como a Maureen colocou, conhecerem pouco o processo e o caminho da legislação, né? Então, as compras públicas, elas são muito regulamentadas, né? Então, é importante a startup conhecer o passo a passo desse processo. Todas as leis, lerem todas as leis. Mas, muitas vezes, isso exige também uma estrutura jurídica e uma capacidade jurídica de navegar sobre esses trâmites. E as startups, por terem uma estrutura muito enxuta, não têm um jurídico muito estruturado, muitas vezes, né? Para conseguir passar por esse processo, elaborar todos os documentos, estarem tudo em ordem, passar pela aprovação para ter o direito a concorrer a uma licitação, né? A questionar certas licitações. Então, isso é muito importante, ter esse respaldo jurídico para participar de licitações. Uma outra questão é o ciclo de venda, né? Então, entender que o processo de licitação é muito grande. Então, um processo licitatório no governo, o ciclo de vendas é diferente do setor privado. A gente está falando, é claro que depende da complexidade do contrato e da solução que vai ser feita, mas geralmente elas podem durar de 6 meses a 36 meses,
Então, a gente está falando de 6 meses até 3 anos. Então, qual startup, né, que hoje, pelos dados, a gente tem uma alta mortalidade de startups até o 3º ano de vida, que startup consegue aguentar um ciclo de vendas de 3 anos? Né? Então, esse é um ponto muito importante. Tem que ter fôlego de caixa para passar por esse ciclo de vendas. Outro ponto são as exigências e pré-requisitos do governo, que a Maureen também colocou, né? Então, são vários requisitos hoje que o Estado impõe à startup, que muitas vezes ela não fica competitiva e ela tem grande chance de perder a licitação. Então, é uma barreira muito grande à entrada da startup, né? Exemplos, né? Uma coisa que a licitação pede são históricos comprovados de outras contratações, né? Sejam elas públicas ou até privadas, ou seja, me mostre que a sua solução ela é comprovada e que tem um histórico de sucesso. É muito difícil para uma startup, né, que também tem poucos anos de vida, pouca experiência, conseguir comprovar. Então, ela perde competitividade com grandes empresas. Um outro ponto são as garantias financeiras. Para determinados contratos, o governo exige contrapartidas financeiras de reserva de caixa ou outras garantias. Também startup muitas vezes não tem grandes garantias e condições de apresentá-las. Outro ponto são os ciclos de pagamento, né? O governo muitas vezes paga depois da entrega, né? Claro que em alguns casos ele consegue fazer um adiantamento na entrada, mas em grande parte ele paga só depois. E além disso, além de pagar depois da entrega, ele demora para pagar. Então, a startup precisa de muito caixa para aguentar, custear, né, a implementação de uma solução até receber. E, por fim, em relação a esse ponto, é a necessidade de escala. O governo, como você mostrou aqui, Maurício, os números são imensos, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Secretaria de Educação do Estado, como você colocou aqui, são 5.000 escolas, né? É uma estrutura imensa, são muitos alunos, são muitos professores. Quando você vai entregar uma solução, muitas vezes a startup também não está preparada de fluxo de caixa e capacidade de investimento para conseguir atingir tudo isso. Então, as licitações elas precisam ser divididas em lotes para que a startup consiga entregar aquilo. E, por fim, o terceiro ponto de desafio, desculpa, tem mais um. Então, o penúltimo ponto são produtos de prateleira versus customização. Quando uma startup cria uma solução de saúde ou de educação, como foi apresentado aqui pelo Haroldo, muitas vezes a lógica para que o modelo de negócio pare de pé, é necessário criar uma solução que seja escalável. Mas, ao mesmo tempo, quanto menos você mudar a solução, é melhor para a startup, porque, claro, vai ter mais retorno sobre investimento. Mas no governo, por ter realidades muito complexas, contextos regionais muito diferentes, invariavelmente há uma necessidade de customização da sua solução. Então, a startup precisa estar preparada para quando ele vai trabalhar com o governo para um nível de customização e que muitas vezes as soluções nem sempre eles têm fôlego também para customizá-las. E, por fim, o desafio da startup, na nossa visão, é que contratação no longo prazo, né? O que acontece? Muitas vezes, os editais também colocam muitas garantias, porque uma solução vai entregar um serviço que ele é essencial. E o governo também não pode correr grandes riscos de um imprevisto, de uma empresa falir, de uma empresa quebrar no meio do caminho. E os contratos são muito grandes. A gente está falando, às vezes, de contratos de 4 a 5 anos, renováveis por mais 4, 5 anos. Então, uma startup, né, que a gente tem tantos índices de mortalidade das startups, nesse caminho, às vezes o governo não quer comprar este risco. E por isso que ele prefere uma empresa mais consolidada, ele prefere uma empresa que é mais robusta, né? Então, por quê? Porque, de alguma maneira, o gestor público está minimizando o risco. E, para encerrar, então, em relação ao acesso, né? É muito importante a questão do acesso, que é, às vezes as pessoas acham que o governo são só as secretarias, né, de educação, Ministério da Educação, Desenvolvimento Social, mas existem a administração indireta, né, fundações, institutos, autarquias, as PPPs, né? Então a gente tem que lembrar que as PPPs
são ou concessões, né, concessões e PPPs entregam muitos serviços públicos, sejam eles gratuitos ou pagos. E também a publicização, são OS, né, organizações sociais, que foram contratadas para o governo para entregar aquela solução. Então, elas também são, de alguma maneira, entregam um serviço público ou uma política pública. E, por fim, a questão do investimento social privado. O investimento social privado, ele tem uma capacidade muito grande de dar acesso às startups, né? Quando o investimento social privado está alinhado a gerar impacto em conjunto com a política pública, ou seja, quer contribuir para a melhoria da política pública. Nesses casos, que são os institutos e fundações empresariais, é importante só a gente entender um pouco a característica desse investimento. Esse investimento ele é diferente, por quê? Porque não é papel do investimento social privado operar a política pública, não é papel do investimento social privado executar a política pública, porque nem tem fôlego para isso, né? Como eu falei, a escala do governo é muito grande. Agora, um grande diferencial que o investimento social privado pode ajudar, e hoje ajuda muito no Brasil, é em levar inovação para o governo, né? Que é o que o Haroldo colocou, que é ampliar a capacidade de experimentar, de testar, de criar protótipos, né? Para que o gestor público se sinta mais confiante em escalar uma solução. Por quê? Porque o investimento social privado ele pode ter mais apetite ao risco, ele tem mais capacidade, mais flexibilidade que o orçamento público, ele também tem uma capacidade de avaliar aquela solução que muitas vezes a administração pública não tem, né? De conseguir fazer um projeto com avaliação no início e no final e comparar e mostrar para o gestor público que aquele pode ser uma tese de transformação, uma tese de mudança social melhor, e aí o gestor público contrata aquela solução para escalar. Então, eu acho que esses são alguns pontos de reflexão para a gente falar sobre as startups e o poder público, mas, sem dúvida, é um caminho sem volta que a política pública e os gestores públicos precisam, né, promover a inovação de fora para dentro e, com isso, parcerizar com startups e inovações que elas estão gerando. Então, obrigado. Muito bom, sensacional, Germano, Mauri e Haroldo, realmente uma aula. Eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, mas vocês já responderam a minha pergunta, então eu vou mudar a pergunta, fazer a pegadinha. E acho que essa pergunta vai para os três, o Haroldo, o Germano e Mauri, e quem quiser responder, que é um pouco o quanto, quando a gente está em situações limite, ou situações de muita mudança, abre-se oportunidades para inovação. Então, a gente teve a pandemia e a gente tem a questão do fiscal do governo. Tem dois problemas aí. O quanto essas situações limite de pandemia e de situação fiscal abrem oportunidades. Ou seja, eu vi vários casos de startup, acho que talvez até a Mauri tem, que nunca conseguiam acessar governo e, de repente, com a pandemia, conseguiram acessar algumas coisas, conseguiram ter alguns... Então, acho que é um pouco isso. O que vocês viram alguns casos disso? Que casos que tem e que oportunidades teriam para o futuro, já que a gente vai enfrentar uma situação fiscal muito séria, como o Germano já levantou. Mauri, quer falar alguma coisa de casos de startups de vocês que na pandemia tiveram alguma oportunidade, você viu alguma coisa em saúde? Pode ser educação, pode ser outro setor, não sei, ou Haroldo. Por favor. Acho que no caso mais assim, com governos juntos, né? Porque foi decretado estado de emergência e aí o governo pôde viabilizar as contratações de forma mais rápida, né? E aí o caso mais notório, sim, é da Magnamed. Acho que esse foi o caso, talvez, do setor de negócios de impacto mais, um dos maiores, assim, né, de uma empresa investida, por isso que eu acho que é interessante, né, a gente ainda tem uma barreira que são os próprios investidores, né, e toda a insegurança jurídica envolvida nessa. Mas esse caso também, ele foi possível, eu tive a oportunidade de até avaliá-lo para um prêmio e ter acesso a informações assim mais interessantes em mais profundidade. É um caso que teve um aporte muito grande do setor privado para viabilizar a construção de fábricas, né, da construção dos IPAs e dinamizar dos APIs e dinamizar, né, a produção.
Também, assim, toda uma questão de trazer insumos da China, então usando o know-how também de empresas que trabalham com comércio internacional para viabilizar, né, uma importação mais rápida. Então, assim, foi feito todo um arranjo muito importante, né, e que, assim, isso de urgência, né, fez todo mundo trabalhar de forma muito, muito rápida, né. Agora, eu acho que tem um ponto que... até, né, Maurício, você ia falar sobre a questão da educação e eu fui atrás de tentar falar com alguns empreendedores sobre o desafio do setor de educação. E eu vejo que tem gente aqui, né, que tá... não quero mudar o foco da pergunta, mas só para não perder essa oportunidade, que eu acho que tem um ponto que o Germano trouxe e que eu acabei não falando, que é a questão da tecnologia, né? E da infraestrutura tecnológica para a inovação, né? Porque não adianta a gente falar de inovação e as escolas não terem acesso à internet, né? Não terem acesso, que os alunos tenham acesso aos dispositivos. Então, eu acho que uma das grandes barreiras, falando com empreendedores, né, do setor de educação, para efeitos de contratação, é o fato de as escolas, você ter que dispositivo você vai utilizar a sua solução, né? Ter a internet é uma outra questão, né? Você também não pode viabilizar uma solução que vai depender de alguém que tem uma internet melhor do que um aluno que não tem uma internet melhor, né? E aí o gestor, como que ele vai contratar algo que não que tenha diferenças, né? Que não seja equânime, equitativo, né? Então, assim, esse é um ponto que em educação é uma barreira muito grande, né? Além, que eu acho que é importante a gente dizer também, né? De todos os desafios né, que a gente já falou, da estrutura, etc. Mas em educação, por exemplo, você tem depois a questão do engajamento dos professores, uma série de outros desafios até que a solução em si seja implementada. Então, esse trabalho de mapear algumas jornadas é muito importante, né? Desde a jornada do empreendedor, do que queira acessar governo, como e quais são os passos e quais são as avenidas que ele vai pegar. É uma avenida licitatória, é uma avenida de inexigibilidade, é uma avenida de pilotos de fundações, pagos por fundações, que avenida que ele vai e quais são esses processos e os processos que ele vai ter que passar, né? E aí, em educação, a gente tem um desafio das próprias editoras e dos grupos grandes que fazem toda uma pressão para que sejam contratados os livros das grandes editoras, etc. Né? Então, a gente tem todo esse movimento do mercado tradicional também, né, lutando contra a inovação. E, assim, só um arranjo muito inovador, que eu acho, né, que a pergunta, que eu acho que é interessante a gente trabalhar, eu sei que o foco, né, está mais em saúde e educação, mas tem a política pública de habitação, é uma política pública muito cara, né, o Haroldo até cita no livro, né, é uma política pública caríssima, né, a questão habitacional, o governo não consegue resolver sozinho e o governo não consegue fazer a última milha, né, e aí a gente está trabalhando num arranjo interessante junto com o governo, né, Ministério do Desenvolvimento Regional, BID, fundos privados e com, por exemplo, a Vivenda, no sentido de viabilizar a política pública das reformas e melhorias habitacionais para a população de menor renda. Então, o governo já se entende nesse arranjo que, para garantir que a política pública seja de fato entregue lá na ponta, que você está realmente entregando reforma e regularização fundiária, você precisa de um ator e aí, né, inovador, que saiba como entregar de fato, né, o serviço. E esse é o desafio, e essas são as inovações, é por isso que a gente trabalha, né? Porque se você não tivesse um negócio que foi criado para resolver um problema de uma população vulnerável, que mora em favelas, né, ou aglomerados subanormais, para usar o termo técnico, mas se você não tivesse um negócio que está focado em desenvolver uma solução para esse público, e a gente também está fazendo um trabalho de fomento, para ter vários outros negócios, para estruturar um mercado para solucionar, você não ia conseguir. Hoje a gente está com esse arranjo para entregar essa política pública. Não sei se eu estou fazendo me entender, mas assim,
é algo que a gente está construindo em habitação e é muito interessante perceber que as grandes construtoras, de fato, elas conseguem entregar novas unidades habitacionais, mas não as unidades, as melhorias, como é mexer lá na casa das pessoas. Então, eu trago isso porque eu acho que mostra bem qual que é a beleza da inovação, né? A inovação social, a inovação que está lá, né? E aí você precisa da inovação para a entrega do produto e do serviço, adequada ao repertório dessa classe mais vulnerável economicamente, e você precisa de toda a inovação do arranjo institucional, organizacional, jurídico, para isso ser viabilizado. E para ser viabilizado em escala, você precisa de tecnologia também, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem trabalhado, tem visto, e isso tudo só foi acelerado também por conta, né, das questões do senso de urgência que a pandemia nos trouxe. Então, um pouco de algumas coisas que eu estou vendo. Legal. Falando rapidinho, Maurício, sobre esse ponto, que eu vi em educação, é que algumas startups expandiram muito a sua oferta gratuita agora durante a pandemia. Então, Descomplica fez isso, o Geek fez isso, Escola Mais fez isso, mas porque são sistemas que já estão disponíveis na internet, tem um custo de um usuário adicional relativamente baixo, e eles conseguiram disponibilizar para um volume muito grande de usuários. Agora, essa, evidentemente, é uma estratégia de aquisição de mercado dessas startups. Aquelas startups que são mais musculosas, têm mais condição, né, de mostrar a que vieram, nesse momento de grande transformação, elas conseguem disponibilizar inicialmente um serviço gratuito. Imagino que lá na frente tenham alguma perspectiva de monetizar isso. Mas muito poucas vão ter a musculatura financeira. Estou falando aqui de startups que foram investidas por fundos, já estão num estágio de desenvolvimento completamente distinto e uma possibilidade de fazer, né, diferença totalmente diferente de uma startup muito pequena que está muito no início. Legal. Bom, Maurício, eu acho que em relação a esse ponto, assim, eu acho que do ponto de vista do ajuste fiscal, sem dúvida, né, eu acho que vai ter um período, vamos viver um período nos próximos anos de ajuste fiscal, né, um grande desafio das contas públicas fecharem e serem mais saudáveis e sustentáveis no longo prazo. Então, ações vão ter que ser necessárias serem feitas e acho que isso vai ser um grande foco na eficiência do gasto público. E a eficiência do gasto público significa, né, qualificar esse gasto, né? E não necessariamente significa fazer com menos, né? Tem a questão de fazer mais com menos, que é importante, mas às vezes com a mesma quantidade de recursos, como é que a gente também aumenta esse impacto? E aí, sem dúvida, a inovação é fundamental nesse processo, né? Então, aquela frase, né, que é muito conhecida, né, que não tem como a gente gerar resultados diferentes com o mesmo comportamento, né? Então, o governo vai precisar mudar como ele entrega a política pública, o serviço público, e a inovação vai ser um desses caminhos. Outro ponto é acelerar, né, a pandemia, sem dúvida, acelerou esse processo, né? Então, tanto na iniciativa privada, mas com o governo não é diferente. Um exemplo é da educação, né? A gente que atua com o setor de educação há 10 anos, mais de 10 anos, quantas vezes, né, nós fizemos projetos, protótipos, experiências, experimentações com uso de tecnologia em sala de aula, né, falando que esse era um mainstream que ia acontecer no mundo todo, né, de modelos híbridos, de modelos flipped classroom, só que quando chegou a pandemia, o que está acontecendo com as políticas públicas é que elas estão vendo que elas não estão preparadas para os desafios, né, do século XXI. É claro que a pandemia é um contexto diferente, desconhecido para todos, mas o que ela fez foi estressar certas variáveis, como, por exemplo, da capacidade do aluno aprender, não necessariamente na escola, fisicamente, né, ao vivo, né? Então, de alguma maneira, o governo precisa investir em novas teses, hipóteses de transformação da sociedade, né? E isso passa também pelas políticas públicas. Ou o exemplo da saúde em relação a exames, a agendamentos de consultas e tal, né? Hoje, elas são feitas presenciais. Hoje, no Brasil, a gente não consegue, né, nem fazer um agendamento de consulta online, né?
Então, existe um caminho muito grande. Eu acho que os gestores públicos estão se despertando em função da pandemia. A pandemia está abrindo uma janela de oportunidade de transformação e de inovação dentro do governo. Então, é isso. Ótimo. Obrigado, Germano. Tem uma pergunta do Rodrigo Mainardi, gostaria de saber, do Haroldo, do Maurício, quais os meios de diminuir a diferença de qualidade nos serviços de educação e saúde oferecidos por todo o Brasil? Como nivelar por cima, lidando com tantos intermediários? Aqui, eu vou tentar responder de forma breve, e depois eu queria chamar o Haroldo para fazer um fechamento, mas o que a gente vê, apesar de muitas pessoas não saberem, é que o Brasil aumentou muito o acesso à educação nos últimos 40 anos. Nos anos 80, uma em cada 20 jovens terminava o ensino médio, ou seja, só 5% dos nossos jovens terminavam o ensino médio. Nos anos 80 não faz tanto tempo assim, muitos que estão aqui lembram dos anos 80. Então, a gente deixou muito para trás e o Brasil melhorou muito em acesso e vem melhorando mais lentamente do que deveria, mas vem melhorando em qualidade, principalmente no Fundamental 1. Então, acho que existe um processo, a gente está no processo de primeiro aumentar o acesso, depois melhorar a qualidade, a mesma coisa em saúde, e eu acho que eu vou falar, e essa é uma bola levantada para falar, é só inovação e tecnologia, vão conseguir fazer com que essa mesma verba consiga, e eficiência de gestão. Acho que basicamente é por isso. Mas vem se melhorando de forma lenta, mas vem se melhorando, apesar de não parecer. É que as pessoas eram tão invisibilizadas, tão deixadas à margem nas periferias, que parece que a escola pública era perfeita há 40, 50 anos. Ela era melhor porque ela era para uma elite de 5%. Quer dizer, agora que ela é para todo mundo, tem um desafio dela ir melhorando e ela está fazendo isso de forma relativamente lenta. Para passar a palavra final para o Haroldo, fazer um fechamento, eu passo com essa pergunta, né? Estou olhando aqui o chat, uma que saiu aqui do Bruno Trivelato, sobre, que é algo muito parecido com o que o Germano falou, a capacitação do gestor público para entender inovação. A gente fala muito das startups se prepararem, mas como tem alguém olhando para como treinar esse gestor público para saber como adquirir essa inovação? Aí, Haroldo, acho que talvez vá passar a palavra para você, para a pergunta, e também para fazer um fechamento Eu tenho pensado, Breno e Bruno, né, que fez essa pergunta, como é que a gente cria espaços de cooperação mais multissetoriais, colocando na mesma mesa organizações de natureza distinta e personagens de natureza distintos, né? Então, como é que eu trago um gestor público para falar com uma startup, para falar com uma organização social, para, ao mesmo tempo, estar interagindo e discutindo esse tema de inovação, né? Eu acho que essa cocriação desses espaços, né? E aí tem uma dificuldade que, às vezes, tem sempre, quando você cria esses espaços de cooperação, tem sempre aqueles atores que querem polarizar, né? Puxar a sardinha para o lado dele, A, B ou C, e isso acaba tornando isso mais difícil de ser construído. Mas eu acho essencial, né, essa construção desses espaços cooperados, porque essa agenda não é uma agenda só de um ator, ela não é uma agenda só das startups, ela não é uma agenda só do governo, ela não é uma agenda só da sociedade civil, né, ela é uma agenda coletiva da gente conseguir construir essa questão. Eu acho que eu estou pessoalmente engajado na reflexão e na construção de alguns espaços desse tipo, especialmente em área de educação, que é a área que eu militei mais frequentemente. Mas eu acho que sem essa cocriação desses universos de cooperação, a Mauri citou na área de habitação, a gente vai ter muita dificuldade de avançar, né? Tem pequenas questões, o Germano mencionou, por exemplo, a questão da avaliação de impacto, aqui você tem um típico problema sistêmico, né? Então, a startup não tem dinheiro para fazer avaliação. O setor público não tem dinheiro para fazer avaliação e não vai avaliar uma startup que nem sequer começou a trabalhar com ele. Então, você não consegue resolver esse problema. Se não tiver um ator que entra, por exemplo, o setor social privado,
financiando de forma mais sistemática avaliações de impacto, a gente não vai conseguir superar esse problema. Então, e também não adianta cobrar, né, Mauro? Chegar para o empreendedor e dizer, faça avaliação. Ele não tem grana, ele não tem tempo, ele não tem cabeça para fazer isso, nem condições para fazer isso, porque ele tem uma agenda dramática de coisas pela frente. Então, se a gente conseguir avançar na construção desses universos de cooperação, eu acho que a gente vai ter uma possibilidade de avançar aí essa agenda para frente. Vou ficar por aqui, senão vamos o dia inteiro, a noite inteira. Muito bom, Breno. Acho que é isso, né? Vamos para o fechamento. Já estourou um pouco o nosso tempo. Eu não sei se vocês têm alguma palavra final, Germano, Mauri, e aí a gente já vai agradecer todo mundo pela participação. Mauri? Posso só contar que hoje nós lançamos um programa para empreendedores com foco em saúde, com recursos a fundo perdido para o empreendedor fazer piloto em municípios, resolvendo problemas em atenção primária à saúde, com recurso para piloto e recurso para avaliação, né, que a gente espera que seja o plano que faça das startups. Então, nós lançamos, eu vou colocar aqui o link, por favor, divulguem para empresas de saúde que tenham soluções, aí o nosso foco em atenção primária, né, mas com recursos e tudo mais, a gente está bem feliz, é uma parceria nossa com a antiga Associação Samaritano, que virou o MANI, e o BID e o Arapiaú. Então, vou colocar aqui, se tiver alguém, empreendedor de saúde, por favor. Legal. Bom, pessoal, eu acho que agradecer esse momento para a gente falar sobre essa temática e trazer mais a inovação em políticas públicas. Então, mais uma vez, obrigado. Eu acho que, em relação à questão de recomendações, eu acho que uma é acompanhar esse trabalho que está sendo feito junto com o TCU. Houve um chamamento público recente, do qual nós estamos fazendo parte, para órgãos públicos que queriam participar de um protótipo de contratação de inovação e aquisição de tecnologia por meio de novos instrumentos jurídicos. A ideia é que logo mais, né, a gente possa divulgar os resultados e os aprendizados dessa iniciativa. Tem mais informações no site do TCU, buscando por chamamento público para a inovação. Uma outra coisa, eu acho que para as startups que querem, né, saber um pouco mais sobre contratação de governo, eu super recomendo a questão, né, de ler o marco regulatório da inovação, né, que é a lei da inovação, que fala um pouco como que o governo pode contratar, como que a inovação pode ser fomentada no governo. A lei de encomenda tecnológica, que é um outro instrumento para gerar inovação. A própria Lei 8666, né, é um instrumento fundamental que as startups precisam ter conhecimento sobre como que são adquiridos diversos produtos e serviços. Tem diversos outros decretos estaduais e municipais que estão sendo criados para gerar inovação e fomentar a contratação pública. O Estado de São Paulo tem um decreto específico para isso, de contratação de inovação, e também tem a Lei do Bem, que é uma lei específica de incentivos fiscais para fomentar a inovação e tecnologia nas empresas, mas que elas possam também depois serem ofertadas para os governos. Então, acho que aqui são algumas referências que eu indicaria para as startups e para quem quer saber mais, e quem quer acompanhar esse movimento de inovação, né, no governo. Tem algumas iniciativas do governo federal, uma delas é a Semana da Inovação no setor público, que acho que está na 7ª ou 8ª edição agora. É um grande evento, o maior evento de inovação no setor público da América Latina, junto com a rede InovaGov do governo federal, e a ENAP também está com uma série de cursos sobre inovação também, com o objetivo de aumentar a capacidade dos gestores públicos em elaborarem projetos de inovação. Então é isso, e mais uma vez, obrigado. Obrigado, Germano, Mauri, Haroldo, todos os participantes. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Riquíssima a discussão, o debate e o conteúdo. O livro do Haroldo está disponível no site da Plano CDE, gratuito, o PDF. Então, para quem não baixou, não viu ainda, é bem interessante. Ele vai a fundo e com vários casos, exemplos. É isso, gente. Boa tarde para todos. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Maurício. Obrigado, Germano e Mauro. Um grande abraço. Tchau, gente. Obrigada.